Então, eu já iniciei a gravação da web aula ao vivo de hoje. Vou compartilhar com vocês aqui as diretrizes Senai Unidigital, tá? E aí, depois do recado do Unidigital, nós voltamos à nossa programação normal, tá? Com a análise da atividade 2 da UC de Projetos Elétricos Industriais, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Deixa eu compartilhar a nossa sala aqui. Então, na última aula, né, nós falamos aí não só da primeira atividade, mas, né, dos passos que culminam no projeto industrial, né? Igual eu comentei na aula passada, em tese, o projeto elétrico predial e industrial são equivalentes. O que diferencia é a magnitude, ou seja, a quantidade de carga, né, elevada que um projeto elétrico industrial tem em relação ao predial, tá? Eu vou pegar emprestado aqui o material da ONC lá para frente, mas eu acredito que para a gente entender melhor aqui a relação do projeto industrial, eu tenho que mostrar. Deixa eu pegar aqui eu tenho um exemplo aqui de uma planta de situação, acho que está aqui. Bom que eu peguei aqui esse daqui é um projeto de rede de distribuição. A gente vai comentar mais a fundo sobre ele quando a gente estiver lá na última OC de projetos do CEP, tá? Então, basicamente, uma cidade aqui, ele tem, né, sai de uma subestação. Esse daqui é um projeto que estava em aprovação, tá? Aí, basicamente, nas ruas. Deixa eu pegar um outro aqui. Esse aqui eu aproveitei esse material real mesmo, de um projeto aqui de Goiânia. Ah, deixa eu ver um aqui de planta. Esse aqui é muito pesado. Se eu abrir ele aqui, é perigoso até a live cair, o tanto que ele é pesado. Ó, esse aqui vai servir para os nossos propósitos aqui. Que é para vocês entenderem como é que o predial funciona, né? A gente fechar com o predial e o industrial, tá? Tá abrindo aqui, enquanto o AutoCAD abre, eu vou usando esse arquivo aqui. Então, para um predial, eu vou pegar energia, deixa eu ver, acho que ele já. Ai, tá abrindo aqui. Nossa, abriu um negócio aqui que nem precisava.
Bom, fechei. Isso aqui é um exemplo de planta de situação, tá? Semelhante, deixa eu deixar os dois aqui na tela aqui, né? Fazer igual da Atena, né? Põe na tela, deixar na tela aqui. Esse é um exemplo de planta de situação, né? Eu peguei um recorte aqui, porque esse arquivo completo aqui da planta de situação de Goiânia, ele é muito pesado, tem muitos elementos. Então vamos pegar só um exemplo aqui, um recorte. Vamos supor que a subestação que alimenta, vamos supor que, sei lá, que o Bruno mora nessa quadra aqui, ó. Ele mora na quadra R25, na Avenida Mutirão, né? E a casa dele é esse lote 10 aqui, ó. Então, vamos supor que exista uma subestação que vem uma linha de transmissão, né, de 230 kV. Dessa subestação de potência vai entrar num transformador de potência, tá? Esse transformador de potência ele vai transformar para a rede de média tensão, que é a rede que alimenta a energia elétrica no centro urbano, né, no caso na cidade, e também na zona rural. Então, sempre ele vai chegar numa subestação de uma linha de transmissão. Peguei um exemplo aqui, tá? Não necessariamente tem que ser 230 kV. Então, ele chega a 230, sai dos 13,8, né? E aí, o 13,8, ó, eu simulei aqui, isso aqui são os postes, tá? Vamos fazer de conta que é poste de seção circular. Tem dois tipos de poste. Tem esse que vocês estão vendo no projeto real, que é esse quadradinho aqui, ó, o duplo T, e tem um circular também, tá? E aí o projeto de rede, basicamente é para pegar a energia da linha de transmissão, transforma em média tensão. O problema é que a média tensão é uma tensão muito alta, né? 13.000, né? Isso é tensão de linha. A tensão monofásica é 7.965 volts. Então eu não posso colocar na minha casa, na minha indústria, no meu comércio, 7.900 volts, né? Porque senão, para falar a verdade, o eletricista predial não consegue nem fazer essa instalação. Antes dele pegar lá no fio, lá o fio já vai dar um arco elétrico nele. Então, essa rede 13,8 é basicamente, ela é espalhada, ela sai dessa subestação, por isso que uma cidade tem várias subestações, tá? Ela deriva de várias subestações e vai alimentando as quadras aqui, os setores. Aí, basicamente, pegando esse exemplo aqui, onde o Bruno mora aqui, ó, então na rua 15 aqui, ó, vai ter um transformador. Esse transformador aqui, vamos supor que ele cuide da quadra R25, onde o Bruno mora, e da quadra R23. Então, esse transformador, ele vai receber 13,8 no primário dele, e do secundário dele vai sair a tensão que a gente conhece: 220 monofásico, 380 bifásico, 660 trifásico, tá? Desse vai derivar. Aí sim, do secundário dessa rede, eu posso alimentar a casa aí do Bruno, ou a casa aqui do Felipe, ou do Vinícius, né? Vamos supor que vocês moram nesses lotes aqui, em casa nesses lotes. Então, eu posso diretamente do secundário alimentar, tá? Então, esse aqui seria o projeto predial. Lembra uma tabela que eu mostrei lá no projeto predial para vocês? Deixa eu pegar aqui. Ó, uma tabela tipo essa aqui, ó, da NT 01. Aí, Equatorial Goiás, né? É 220, que é monofase, 380 tensão de linha, né? Ou tensão entre duas fases. E aí, lembra que lá no predial a gente chegou a uma carga, né? Vamos supor que a gente chegou numa carga, sei lá, de 11.000 e alguma coisa, eu nem lembro mais qual que foi o valor, né? 11.000 e pouco. Aí, a partir dessa informação de 11, vamos supor que foi 11.200. Então, aí vamos supor que fosse a casa aí, né? A casa aí do Bruno, por exemplo.
E aí, a gente descobriu que os 11.200 ele está nessa faixa aqui, ó. Então, ele é monofásico categoria 3, né? Esse aqui é o 1, esse é o 2 e esse é o 3. O disjuntor da medição dele ou é um de 60 ou é um de 63 monofásico. E o ramal aéreo é de 10 milímetros. Vamos supor que é cabo multiplexado, aquele que tem o neutro nu, né? E a fase, no caso, se ele é monofásico, né? A fase e o neutro vem enrolado ali. Beleza. Esse seria o domínio de alguém que tem um circuito predial, né? Instalação elétrica predial em que ele pega energia direto do secundário do transformador. E esse transformador ele fornece potência para a quadra R25 e para a quadra R23. Professor, e a quadra, por exemplo, R22, né? Aí vamos supor que tem um transformador aqui para o R22 e ele cuida também dessa outra quadra aqui, sei lá, não sei nem qual que é o nome dessa quadra aqui. Sei lá, R21, vamos fazer de conta que esse aqui é R21. Na R21. Pessoal, então você está querendo dizer que no predial, né, quando eu não tenho demanda, eu tenho vários transformadores espalhados aí pela cidade. Esse aqui é o símbolo no projeto para um transformador, é um triângulo basicamente. Eu não coloquei ele fidedigno, não, mas é mais ou menos assim. Então eu tenho no predial, né? Aí lá no projeto de redes tem essas informações aqui, ó. Eu tenho informação, o identificador do poste. Existe um programa que você digita o número lá do poste, aparece. Esse aqui é um poste de 11 metros, suporta uma carga de 600 kg força aí. Ela tem média tensão, é uma rede compacta, uma CE4, e ela tem baixa tensão também, né? É um secundário aqui, né? E em todos, se você for reparar, todos os postes existe essa, vamos dizer, essas quatro informações. O identificador tem o tamanho, a carga que ele suporta. Se ela tem média tensão, fica aqui. Se tem baixa tensão, fica aqui. Existe poste que ele vai ter só média, ou ele vai ter só baixa, ou ele vai ter os dois. Beleza, professor, entendi o predial. Aí o industrial, igual eu mostrei na outra aula, é um outro nível, né? Aí o industrial, eu vou extrapolar essa ficha aqui, ó. Por exemplo, o trifásico vai até categoria 2, 3, 4, 5, né? Nessa versão aqui. Então eu tenho até o T5. Depois do T5, e aí eu vou ter outros níveis que até na aula passada eu peguei emprestado essa tabela aqui. Aí quando você extrapola essa carga aqui, ó, do T5, aí tem uma norma, se eu não me engano, é NT 05, se eu não me engano é essa daqui, ó. Su- hum, Deixa eu ver na 04 também eu consigo achar. Como eu não lembro de cabeça aqui, deixa eu ver. Subestação. Vixe, será que tem aqui? Deixa eu ver. Não tem a tabela, não. Eu sei que tem uma norma aqui, eu não estou lembrado do número, que ela tem uma tabela semelhante a essa daqui, ó. E aí, quando você chega no industrial, né? Ah, beleza.
qual que é a demanda? Lembra o projeto que eu mostrei aula passada? Ah, eu lembro que era um de 300, né? Então, um de 300, eu vou ter no caso, para o 220. Aquele de 300 que eu mostrei era 127, monofásico, né? Então, ele dava exatamente esse disjuntor aqui, ó. Inclusive, no 127, a corrente trifásica, ela é maior do que no 220, né? Foge um pouco do que naturalmente a gente pensa, né? Maior o potencial, provavelmente maior é a corrente, mas não. Quanto maior o potencial, menor vai ser a corrente, tá? Não sei se vocês já perceberam, quando você vai deixa eu pegar um exemplo palpável aqui, né? Não sei se vocês já perceberam na rede de média tensão, deixa eu tirar esse menu aqui que está me atrapalhando demais. Vocês não estão vendo, mas ele atrapalha muito aqui. Deixa eu ver. Mapas. Eu queria ir lá, mas não lá dentro. Acabei que eu fui parar dentro do Senai. Deixa eu sair dele aqui. Ah, agora sim. Isso aqui é um Senai que tem aqui perto. Fui lá onde fica a nova subestação. Não sei se vocês já perceberam, ó, geralmente, ó, esse fio aqui, ó, da média tensão, ele é mais fino do que o da baixa, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar essa magnífica. Isso aqui é a subestação antiga, tá? Esse daqui, pela cara dele, aqui não tá mostrando, mas ele é um de 500, tá? Ele é um desse daqui, ó. Provavelmente ela devia ser de 300, né? Como o Senai aumentou aí de demanda, de tamanho, essa unidade aí, né? Então, eles tiraram o de 300, antigo, e colocaram esse de 500. Como eu sei que é de 500? Porque eu olhei lá, não, mas geralmente o de 500 ele vem nessa estrutura aqui, ela é chamada de HT, tá? Aí ele é tão pesado que mesmo se eu utilizar o poste barra 1000, ele não consegue suportar. Aí eu tenho que usar essas cruzetas aqui, ó, de metal e montar a subestação aqui. Aí eu não sei se vocês estão percebendo, ó. Olha a espessura, isso aqui é o 13,8, tá? Por fase aqui eu tenho 7.965 volts. Aqui é o circuito de baixa tensão. Vocês estão vendo? Ó, até o neutro é mais grosso do que o de 13,8, né? Seria é, isso acontece com toda a turma de eletrotécnica, engenharia elétrica, né? A gente é levado a crer que quanto maior o potencial elétrico, maior a corrente. Mas na verdade é o contrário. Maior o potencial, menor a corrente. Menor vai ser a bitola do cabo. Esse cabo aqui, ele é bem mais fino do que esse. Não sei se vocês perceberam, aqui eu tenho quatro aqui, porque entra fase e entra neutro, né? E o de aterramento aqui também. Isso aqui é uma rede compacta, ó. Ó, aqui é rede nua, tá? Esse cabo é nu.
Mas aí essa derivação aqui, ela é chamada de CE3. Aí ela chega na rede nua, aí a derivação para o Senai aqui, ó, é uma rede coberta, uma rede compacta. E aí ele vem e alimenta, né, a subestação do cliente aqui, ó, tem a tampa cega aqui, ó, tem TC, tem TP, né, transformador de corrente, transformador de potencial, e lá dentro fica o grupo motor gerador aqui, né? Então, quando o projetista ele extrapola, né, a carga do T5 aqui, por exemplo, ele já tem que ir em outra tabela, eu estou pegando essa daqui porque é a que eu tenho à mão agora, tá? E daí ele vai escolher dentro da demanda, né? Então essa demanda provavelmente antigamente ela devia ser de 300. Tá vendo? Esse poste aqui é da subestação antiga. Olha o identificador dele, olha o ID dele aqui, ó. E trocaram por uma subestação de 500, tá? Aumentaram. Aí você tem a configuração, ó. Pode ser por fase. Deixa eu dar um zoom aqui. Aí por fase, deixa eu ver se eu consigo contar aqui. Me parece que é um, dois, três. Me parece, porque esse aqui é azul, é o neutro. O neutro ele sai daqui, ó, do X0. Me parece que é três condutor. Aí você tem a opção, ó, quatro condutores de 240 ou cinco de 185 aqui, ó. Pelo menos nessa época aqui, ó, você tinha essas duas opções. Mas eu tô inclinado a pensar que esse cabo aqui não são só três, não, são quatro. Professor, então quer dizer que se eu escolher essa configuração, eu vou ter que, daqui, ó, do secundário do transformador até chegar na medição aqui, ó, eu tenho que colocar quatro condutores, segundo essa orientação aqui, ó, quatro condutores de 240, tá? E, na verdade, pode ser só três. Tem uma norma lá na NBR 5410, eu não sei se eu comentei já com vocês, mas agora seria o momento propício para comentar. E tá lá para o final aqui. Aqui, ó. Vamos supor, né, que ela é essa configuração aqui, ó, de 240, né? Existe essa tabela lá na NBS 5410 que ela fala que eu posso diminuir a seção do neutro dependendo da bitola. Ela é 240, né? Então, se ela for de 240, a fase, eu posso usar três, né? Quatro de. Não, três. Quatro de 240, né? 4 vezes 3, 12, né? E aí o neutro, em vez de ser 4 de 240, pode ser 4 de 120, ó. A partir de 25 aqui, ó, se ela for maior ou igual a 25, o neutro vai ter a mesma bitola. A partir do momento que eu vou aumentando a bitola, ó, você está vendo que o condutor neutro ele pode ser diminuído, tá? Então aqui, ó, o neutro, para você economizar, é importante que o projetista saiba disso, tá? O neutro ele pode ser de 120 e o condutor de aterramento também pode ser de 120, segundo essa outra tabela, tá? Essa tabela, essas duas tabelas
é o prontuário técnico de uma marca específica de cabeamento, tá? Porém, essa tabela ela foi retirada de lá da NBR 5410, tá? Então, o projetista, em vez dele usar essa configuração, né, os quatro, né, de 240, quatro desses aqui, ó, que seria o neutro, né? Na verdade, o neutro, porque a gente tem a fase, né? Três fases, o neutro e o terra. Então, no neutro, os quatro do neutro e os quatro do terra, 4 vezes 2, 8. Então, 8 desses cabos pode ser de 120, enquanto os de fase continua sendo de 240. Não vai impactar na construção da infraestrutura, né? E quanto menor a tensão, maior a bitola aqui, tá? Essa é uma pegadinha que ela é clássica, né? Ela existe aqui na área da elétrica, né? E aí, quando você. Por que que existem essas tabelas? Toda concessionária de energia, né? Tem essa tabela aqui. É justamente o pessoal lá da concessionária, eles já fazem os cálculos, né? Os padrões da subestação de energia que existe, né, na sua região. E daí esses cálculos eles liberam no formato de tabela, igual essa tabela aqui, tá? Então, o projetista ele só vai o quê? Calcular a demanda. A partir da demanda, ele pode calcular o restante. Então, quando é industrial, você não pode simplesmente usar um transformador. Deixa eu ver se tem algum próximo aqui. Eu sei que tem um transformador lá na frente. Eu não posso usar o transformador lá na frente que alimenta cada uma dessas casas. Por quê? Porque a demanda desse cliente, né, no caso o Senai aqui, ela é gigantesca. Aí por isso que o projetista vai, ele faz uma liberação de carga. Aí essa liberação de carga é um documento falando, olha, a carga aqui desse cliente, ela, vamos supor que lá deu, eu não tenho acesso a esse projeto, né? Vamos supor que deu 480, né? Transformador mais próximo, né? Ou seja, ele era de 300, então eles devem ter aumentado. Então deu 480. O que que ele faz? Coloca pelo menos uma subestação de 500. Então aprovaram, né, uma nova medição de 500 aqui ao tempo, né? E aí esse transformador ele vai servir apenas para os propósitos dessa empresa, dessa instituição. Então, basicamente, o industrial é isso, né? E toda empresa que tem uma, geralmente é um CNPJ, né? Toda empresa que tem uma grande carga quer dizer que ela tem uma grande demanda. A maioria delas, a grande demanda, né? O culpado são os motores elétricos que tocam o processo produtivo nos sistemas lá de automação, né? Sistema de invase, sistema de sucção lá de bebidas, né? De transporte lá de bebidas, né? E por aí vai, estação de tratamento, igual eu comentei lá na aula passada, né? A Ambev, é, na verdade não é só a Ambev, não, qualquer empresa de bebidas, de refrigerante, né? E bebidas em geral, geralmente eles têm a própria ET, né? Estação de tratamento de água. Então, ele tem os seus motores. O próprio Senai, ele tem muito motor, por quê? Porque ele é uma instituição de ensino. E no curso de eletricista industrial, no curso de eletrotécnica, nessa unidade eu não sei se tem, mas lá na unidade do Roberto Mangi tem engenharia elétrica, eu sei que aqui tem engenharia mecânica, né? Então, tudo que você coloca nos laboratórios para rodar, né? Geralmente roda no sábado. Se for uma empresa que fecha um pacote, por exemplo, a Tecmax, teve uma época que ela fechou um pacote pro pessoal que trabalhava lá. Aí ela fechou turma de eletrotécnica, ela fechou turma de eletromecânica, dependendo do setor que os funcionários trabalhavam lá, né? Então, essas máquinas elétricas, para servir para o processo de aprendizado,
elas são energizadas aqui. E para você dar partida no motor, vocês viram lá instalações elétricas industriais, né? Eu preciso de um sistema robusto, porque na partida a corrente chega a 8 vezes a nominal, né? Chegando até 10, dependendo aí do tipo de máquina, né? Tem umas máquinas antigas que ela chega até 10 vezes a nominal, tá? E aí, com essa continuidade aqui do. Porque se eu falasse para vocês só do aqui da situação de aprendizagem, né? Ficaria algo, né, engessado, por quê? Porque as atividades que a gente tem aqui é de planejamento. Aí eu preciso contextualizar para vocês, né, o que que acontece no projeto industrial, tá? Deixei o material extra aqui, tá? Já a monitora já deixou o material extra aqui da aula de hoje. Aí vamos seguir para análise da atividade. Aí cada aula, o objetivo, pessoal, é a gente ver um pouco mais do universo do projeto industrial, né? Como que essa infraestrutura ela está interligada. Não, eu entendi, professor. Então, isso quer dizer que no predial, deixa eu achar o projeto aqui. No predial, eu pego energia direto do secundário. No industrial, eu vou ter em algum ponto nesse aqui na entrada, né, um transformador, né, ou uma subestação abrigada, né, vários transformadores. Por exemplo, lá da Jaime Câmara são três de 500 kV, né, dá 1.500, né? Então, dependendo da magnitude, esse transformador não pode ser utilizado. Vamos supor que eu tenho uma indústria que fica aqui, ó, fica aqui nessa região. Aí eu vou ter o quê? Ó, até tinha colocado aqui. Eu vou ter um transformador dedicado, né? Que sai a rede 13.8 daqui, né? E aí dedicado que alimenta esse transformador e ele só cuida dessa indústria aqui, porque ela tem motores, tem máquinas, né? Diferente de uma residência ou um pequeno comércio, né? Que tem poucos equipamentos. Inclusive, eu lembro que eu comentei com vocês lá em projeto elétrico predial, né? O comportamento do cliente predial é diferente do industrial. Enquanto o predial, né? Se eu for seguir pela lógica, o predial dependendo, né? Vamos supor que a família, o pai trabalha de manhã, é, vamos supor, a mãe também de manhã, deixa os meninos na escola. Aí quando é de tarde, na hora que chega, a mãe chega mais cedo. Ou seja, a casa de manhã ela fica sem consumo de energia, com exceção da geladeira, né, que fica ligado o tempo todo, né, mas aí ela economiza, ainda mais se for uma eco, né, que tem um inversor de frequência, aí que economiza mesmo. Então, esse comportamento do residencial, né, ele é errático. Como assim errático, professor? Ele não é um comportamento padrão em que eu tenho um grande consumo de energia por um longo período do tempo. Aí, vamos supor, agora você vai lá para, sei lá, para uma loja grande aí, sei lá, uma Casa Bahia da vida, né? Você tem muitas cargas ali, né? Dependendo, ela tem. Vou pegar uma loja grande aí, sei lá, um americana aí, né? Ela provavelmente um supermercado grande aí, né? Ele tem um transformador próprio, porque ele tem câmara fria, tem as gôndolas, né? Ele liga tudo vamos supor, às 8 horas da manhã, né? Liga a caixa, liga as gôndolas que tem iluminação, né? E enquanto uma casa, essa iluminação só vai ser ligada lá de noite, né? E olha lá, você não liga todas as lâmpadas da casa, né? Geralmente você só deixa ligado o ambiente onde você fica nele, né? Então, o comportamento do residencial, ele além de ter pouca carga, ou seja, pouco equipamento, esse pouco equipamento existente,
ele fica ligado por um curto período de tempo. Ainda que ele fique ligado o tempo inteiro, por exemplo, quando eu era mais jovem aí, a TV lá de casa ficava ligada o tempo inteiro, tá? Mas assim, o que que é uma potência de uma TV, sei lá, de 14 polegadas, que é as antigas, em comparação a uma indústria fazendo invase, né, de bebidas ou fazendo a injeção lá de é, empacotamento de arroz, empacotamento de feijão, de açúcar e outros, né, outros derivados aí, né? Então, assim, é um comportamento, além de ser esporádico, o residencial, né? Ele tem pouca carga, né? E ele só consome mais quando chega à noite. Agora, o industrial, né, em um grande comércio ele fica ligado por muito tempo, ele tem muito equipamento, né? Ele liga praticamente tudo. As luzes são ligadas de um supermercado todas, né, embora esteja de dia, né, luz, câmara de refrigeração, né, todos os refrigeradores, os incontáveis refrigeradores têm que estar ligado, né, e o tempo todo, né, porque senão você vai deixar o estoque perder, né, vencer aí, né, precocemente aí, se não armazenar ele de forma adequada, né, até a vigilância sanitária, se ela pega né, uma não conformidade dessa, é perigoso até fechar o estabelecimento, né, e outras tantas coisas aí. Já, né, uma indústria, dependendo da indústria, por exemplo, a Ambev, Cargill, que eu já visitei lá, né? Você tem funcionário trabalhando 24 horas por dia. Você não tem só o turno da manhã e da tarde, tem o turno da noite, tem o turno da madrugada ali, né? Então é pessoal trabalhando lá direto, direto. É ligado o tempo inteiro. Ainda mais quando tem a produção, né? Lá na Cargill, lá, derivados aí do milho aí, né? Na Heinz também, né? Não é só extratomate, né? Produtos derivados de extratomate também. Tem outros tipos de produtos, né? Maionese e por aí vai, né? Temperos. Então é uma produção em larga escala o tempo inteiro, tem uma rede de logística grande, né? E esse consumidor, né, dependendo do tipo de consumidor industrial, ele jamais fecha. Vamos dizer, ah, vou fechar a fábrica, amanhã a gente aparece aqui. Não, é direto. Meu cunhado, ele é engenheiro de segurança lá da Heinz, e é direto. Aí, como ele é o engenheiro de segurança, o celular dele, mesmo final de semana, o pessoal manda mensagem para ele se acontecer um BO, inclusive ele tem que ir lá na fábrica. Se acontecer algum problema, algum acidente, como ele é da segurança do trabalho, ele tem que ir lá na fábrica lá resolver, tá? Então, assim, é um comportamento, não é esporádico, tem consumo de energia dependendo no horário das 8 até 5 horas, ou às vezes 24 horas por dia, né? Aí por isso que você precisa de um transformador próprio, né? Por isso que faz um contrato de demanda. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui de um contrato de demanda. Ó, vou pegar esse aqui, ó, o B. Isso aqui é um contrato de demanda antigo, tá? Da Celg, ó. Todo cliente que tem uma grande carga, por exemplo, o Senai, né, a Ambev, quando ele apresenta o projeto, ele assina esse contrato, ó. Tem as definições, tem as cláusulas, né? Aí é que ele fala que você tem que corrigir o fator de potência, né? Aí você vai assinar aqui esse contrato e vai falar, olha, eu só vou usar a carga desse projeto aqui. Vamos supor que é os 500 aí, né? E caso ele ultrapasse esses 500 kilovolt ampere de potência aparente, ele vai pagar uma multa por ultrapassar a demanda. Vamos supor que ele extrapola e gasta 600.
Ah, mas 600 é muito mais do que os 500 que ele tem. Então, provavelmente, ele deixou o sistema elétrico, o redor ali onde ele está instalado, né? Às vezes até sem energia, sem força, né? Os cabos, eles aqueceram demais. E outra coisa, se ele não corrigir o fator de potência, né? Diferente de um residencial, ele tem um alto fator de potência ali, né? Porque tem muitas máquinas ligadas ao mesmo tempo, né? Gerando muito campo magnético. Então ele tem que corrigir colocando banco de capacitor. E caso ele não corrija, vai estar aqui na cláusula aqui, ó. Vai estar que ele vai pagar multa por não correção do fator de potência. Então, isso daqui é um elemento a mais num projeto industrial. No projeto predial, você nem precisa aprovar o projeto na concessionária. Você só liga no 0800 da concessionária, fala seu endereço, né? E aí até o próprio eletricista, né, que instalou, que montou lá, né? Ele pode falar, não, eu quero ser trifásico. Como não precisa de projeto aprovado, ó, preste bem atenção no que eu estou falando. Projeto aprovado. Não quer dizer que não precisa de projeto, tá? Quer dizer que você vai enviar alguém que não sabe nada de instalação elétrica. Pelo menos um eletricista predial para te orientar, né? Alguém que tenha formação pelo menos de eletricista, né? O ideal seria, né, um eletrotécnico ou um engenheiro, né? Mas se você não tem orçamento para isso, você, pelo menos um eletricista. Não vai pegar aquele cara que não sabe. Gente, esses dias eu fiz uma vistoria, né? Eu não posso falar o nome do cliente, não, mas o cidadão lá da manutenção, ele achou que as três fases que entravam lá no disjuntor, isso o cara era da manutenção. Ele achou que as três fases, uma delas era a fase, né? A outra era o neutro e a outra ele achava que era o terra. Pensa, pensa você entregar um lugar grande, não posso falar, né? Eu posso falar o milagre, mas não posso falar o santo. E aí, rapaz, eu imediatamente orientei, né, o dono lá do empreendimento colocar alguém, como ele era uma pessoa que já conhecia o local há muito tempo, trabalhava lá, ele poderia até ser o gestor, mas eu recomendei que pelo menos um eletricista, né, um predial ou um industrial, orientasse ele lá na hora, porque senão ele poderia fazer besteira, né? E aí, graças a Deus, ele me ouviu e aí contratou alguém para realmente dar manutenção. E o cidadão que estava lá só como gestor ali, só contratação, pega aqui, pega ali, né? Porque imagina, o cidadão acha que é o neutro, aí ele pega esse neutro, que ele acha que é neutro e é fase, e ele coloca no neutro lá de um dos clientes dele. Vai queimar equipamento, né? E aí ele tem que ficar calado, né? O dono da empresa tem que ficar calado. Por quê? Porque ele colocou lá na função, né? A função era de gestão, mas ele colocou alguém achando que tinha algum conhecimento de elétrica. Ele não tinha nada, zero curso. Inclusive, eu orientei ele a fazer um curso, né? Inclusive, ele já está fazendo um curso, né? Olha só que maravilhoso, né? Então, a gente tem que lutar contra isso, pessoal. Vocês aí, quando pegaram o diploma aí de eletrotécnico, né? Vocês têm que perguntar na hora que você for fazer uma vistoria, né? Um laudo, um projeto, né? A pessoa que está lá te mostrando empreendimento, né? Aí você pergunta, ei, você é o gestor aqui, contrato, como é que é? E tal. Não, eu sou da manutenção aqui. Ah, beleza. Aí você faz algumas perguntas, né? Óbvia, igual eu fiz lá, né? Para você saber se realmente aquele cidadão é pelo menos um eletricista. Porque senão, imagina um acidente que não poderia, além de queimar equipamento, imagina um acidente que não poderia ter ocorrido, cidadão jurando que uma fase era neutro, por exemplo. Imagina se ele liga, né? Ah, isso aqui é monofásico. Vou ligar num cliente. Aí ele acha que está ligando 220, na verdade ele estava ligando 660 volts, né? Ia torrar todo o equipamento daquele circuito ali, tá?
Então, é importante você ser orientado por um. Deixa eu ir lá em situação de aprendizagem, para a gente já fechar aqui. Aí, a atividade 2, pessoal, deixa eu pegar aqui a folha. Lembra que lá na atividade um eu pedi para vocês fazerem. Aí, de posse da sua atividade um aí, deixa eu pegar a minha aqui. Vou pegar o meu exemplo aqui. Ah, inclusive foi esse material, ó, o extra. Aí o meu projeto deu isso aqui, ó. Deu o orçamento aqui, ó, do meu. Deu com imposto e tudo, ó. Deu R$ 41.000 e 349, né? E 50 centavos, tá? Então, essa proposta comercial aqui, ó, você vai fazer pegando essa informação da primeira atividade. Aí, por isso que eu forneci um material extra para vocês, né? Por quê? Professor, vamos supor que, sei lá, o Bruno, o Felipe, ele já é eletricista predial, aí o Vinícius e o Arthur, além de predial, já é eletricista industrial, né? Professor, eu só, né, fiz a instalação e tal, segui projeto, mas eu nunca criei essa proposta aqui. E, na verdade, pessoal, proposta ela não é nem uma tarefa de projeto. Essa proposta aqui seria mais o pessoal lá que toma o serviço, né? Não é nem projeto, para falar a verdade aqui. Por isso que a gente está mudando aqui as atividades. Aí por que que eu forneci? Professor, se eu nunca vi uma proposta na minha vida, deixa eu ver se é essa aqui. Ah, aqui, ó. Eu forneci essa toda colorida para vocês, ó. Por quê? Você tem que fazer essa proposta, ó, colocando aqui, ó, nesse espaço, o valor aqui do pagamento. Mas só que, professor, eu nunca vi uma proposta na minha vida, né? Como é que você vai fazer uma proposta sendo que você nunca viu? Ah, eu posso pesquisar na internet, eu posso pesquisar no meu material didático, no meu livro, beleza. Mas aquela história, se você nunca fez, é igual o projeto quando eu estagiava lá, né? Eles nunca entregavam, igual eu falei na aula passada, nunca entregava, né? Isso aqui é ficção, tá? Ah, uma contratação nova, aí eu vou para um projeto novo colocar um funcionário que não sabe nem como é que faz um projeto, nem como é que conversa com o cliente, né? Aí, se eu fizer desse jeito, eu vou perder o cliente, né? Em vez de entregar o serviço, né? E ele pode ser que ele fale alguma besteira. Por isso que existem muitas empresas aquele programa de trainee, né? Que aí ele contrata, por exemplo, vamos supor, você terminou aqui o técnico, né? Aí você é contratado, vamos supor que você nunca estagiou, né? Você é contratado como técnico júnior trainee, né? Igual o engenheiro. Tem engenheiro que nunca estagiou, aí quando ele é contratado, dependendo da empresa, ele é contratado como engenheiro júnior, né? Trainee, que aí ele vai o quê? Vai treinando os processos até ele pegar, né, mais confiança ali, porque a formação ele já tem. Ele tem a vivência acadêmica, mas ele não tem a vivência profissional, a dialética, né, do dia a dia, né? O lidar ali com o cliente, lidar com pessoas, né? Entender qual que são as dores daquele cliente, né? E poder dimensionar o circuito, saber quais que são as máquinas, né?
para ele fazer um bom dimensionamento. Do mesmo jeito, é uma proposta técnica. Tem várias empresas, eu já vi vários design de proposta. Esse é só um deles, né? Então vocês vão vendo aqui que nessa eu fiz até a personalização, ó, lá no projeto, lá na folha de projeto, ó, e tem esses espaços aqui. Isso aqui poderia ser o nome do arquivo que fica na rede do projeto de AutoCAD, né? Desse projeto elétrico aqui, por exemplo. Então, é por isso que tem tarefa que se eu não entregar um modelo para você ver como é que funciona, né? E o que eu escrevi, você não vai entender, né? O que eu grifei de verde aqui, né? É uma orientação para vocês, ó. Dois transformadores de 750 kVA de potência, o nome dos arquivos que fica lá na rede, né, do projeto, tudo que é importante, ó, descrição do serviço, tudo que está dentro do escopo, eu coloquei como exemplo aqui para vocês verem como é, né? Vocês fazerem aqui na sua folha, né? E aí, tudo que está de grifado aqui, como se fosse um pincel atômico, são coisas essas que eu oriento vocês a dar uma lida aqui, tá? É muita coisa aqui, ó. Aí aqui você vai colocar o valor que você encontrou lá, no meu caso aqui, ó, no exemplo que eu fiz, ó, deu 41.349, né? E 50 centavos. Daí você coloca esse valor aí, igual tá aqui, ó, essa proposta tem validade de 30 dias a partir da data. Dependendo da empresa, ela tem a valência, né, a validade de 10 dias. Aí depende da empresa, tá? Aqui eu coloquei só sugestões de propostas em escritório, em construtora, que eu já trabalhei como estagiário, já trabalhei como projetista, né, depois de formado, fiscal de rede, né? Eu trabalhava com uma terceirizada na época da Celg, né? Eu tinha que fiscalizar a rede de distribuição, né? Saber se as outras, na verdade, era uma terceirizada, mas ela tinha mais a ver com a concessionária de energia do que uma empresa fora ali. E daí a gente fazia a fiscalização, né? Eu esqueci o nome da empresa atual que está lá. Fazia a fiscalização, né? Depois do serviço de implantação de infraestrutura, né? E para isso eu tinha que saber quais os tipos de infraestrutura que existem, né? Saber se estava tudo ok. A gente andava com aquele carrinho da concessionária, né? Um golzinho lá, por exemplo. E a gente olhava nas ordens de serviço, né? Onde o pessoal estava atualizando, implantando, e daí, na hora que estava executando o serviço, a gente ia lá para verificar se estava tudo ocorrendo bem, né? Se não tivesse, dependendo, a gente até encerrava o serviço ali, né? E aí tinha questão de multa, né? Por exemplo, você faz o aterramento ali, mas o aterramento temporário, né? Para você dar uma manutenção na rede, fazer uma construção. Aí você tem que colocar um cone e, na verdade, fazer a sinalização do trado que fica ali enfincado ali no chão, né? Se eu passasse e visse que não tinha a sinalização do trado ali de aterramento, a sinalização ali da área em volta de risco, eu pegava, orientava eles, né, que tinha que fazer de outro jeito, mas aí já tinha uma multa, sei lá, R$ 2.000, né? Aí tinha lá as multas, né? E a gravidade, né, em que elas eram aplicadas. Por exemplo, você não podia mais o guindalto hidráulico, você não podia mais operar ele do caminhão. Você utilizava o controle remoto, né? Aí os guindalto hidráulico mais antigo, ele tem aquelas alavancas que ficam no caminhão, né? Tem aquele platôzinho, mas ele não podia operar daquele lugar. Ele tinha que ou operar do controle remoto, né? Aí vamos supor que fosse um caminhão de linha viva, né? Aí, aí ele tem dupla operação. Ele tem a operação lá do cesto aéreo, né? Que aí o eletricista que está executando o trabalho, ele pode operar dali. Mas vamos supor que aconteça um acidente. Aí o encarregado, né, o outro, ele fica fora do caminhão ali, mas ele fica com um controle remoto. Caso aconteça um acidente, o que que ele faz? Ele desabilita o controle do caminhão, assume o controle e faz ali a operação de resgate.
Inclusive, novo modelo do cesto aéreo, ele faz o caçambamento, ele, ele vira o cesto aéreo e aí deixa, inclusive, aconteceu um acidente, agora esqueci onde é que foi, esses dias, né? Que o sistema de estabilização, né? O sistema de estabilização ele quebrou, e aí na hora que foi fazer o resgate lá do eletricista, ele, em vez de deixar ele para você puxar ele aqui na hora, aqui, né? Descer, ele simplesmente virou o contrário. Aí o eletricista estava desmaiado, a sorte que ele estava com o cinto paraquedista e o cinto paraquedista estava com um talabarte de ancoragem ali, né? E ele ficou pendurado e desmaiado. Imagina se ele não tivesse ancorado ali, né? O sistema falhou, mas aí era isso que a gente fazia nessa empresa aí. Então, dependendo do tipo de trabalho que você executa lá, né, no exercício da eletrotécnica ou da engenharia elétrica, você tem que verificar, fazer uma lista de verificações ali e ver tudo que está em conformidade ou não conforme. Aí, nesse caso aqui, ó, sigam esse roteiro aqui, ó, principalmente essa parte que está em vermelho aqui, né, como se fosse um pincel atômico, né, para vocês entenderem como é que é um na realidade aqui, né, aí guardem, né, guardem esse material aqui que vocês podem utilizar mais para frente como modelo de referência, dependendo aonde vocês forem trabalhar, né. Pode ser que você trabalhe lá no chão de fábrica, na manutenção, e que você nunca pegue numa proposta, no memorial descritivo, né? Talvez você pegue até no memorial descritivo para ver se está tudo em conformidade, né? Lembra que lá em segurança em eletricidade, eu comentei sobre o prontuário das instalações elétricas, né? O fiscal pode chegar ali do nada ali e falar, olha, vocês têm o PIE, né? Que é, é a sigla, né? Para prontuário das instalações elétricas. E daí, se você for o responsável pela guarda dele, e tem empresa que até hoje não sabe o que é um prontuário das instalações elétricas. Aí imagina o fiscal chega lá para você e fala: Ô Renan, cadê o prontuário das instalações elétricas? Aí você fala: Uai, que é isso? Ou se ele já começa a atuar lá, olha, o engenheiro, o eletrotécnico aqui, ó, ele está em Nárnia, ele não sabe nem o que é um prontuário. Aí cadê a qualificação dos funcionários aqui da empresa, né? Do pessoal lá da manutenção. Aí ele vai olhar, o fiscal olha e descobre que o eletricista não é eletricista, né? Ele é igual um colega meu fala aqui, ele é o eletricista da tomada desligada, né? Ele não tem formação de eletricista, de nada, né? A formação dele é da vida, né? E isso é gravíssimo para uma empresa. Você não pode entregar uma instalação elétrica para uma pessoa que não sabe nem o que está acontecendo. Igual esse exemplo que eu dei, né? Que o cidadão achava que o sistema que é trifásico ali era monofásico. Olha o perigo que ele corria, né? O perigo de vida para ele, para outro que ele estava orientando, né? Aquela história, né? Um cego orientando outro cego, né? o- Orientando ele de forma inadequada, né? Olha só, essa empresa, se ele gerasse um acidente ali, outra pessoa se acidentasse e ela poderia vir a óbito, né? Imagina o problema dessa empresa, ó. Ela tem um funcionário que está na vaga de eletricista que não é eletricista e ele, inclusive, causou, né, o mórbido de outra pessoa ali, né, de um terceiro ou de um funcionário terceiro que foi fazer uma entrega ali, né, e aí ele confiou achando que ele era eletricista. Imagina, essa empresa ela é corresponsável. Então, o fiscal vai perguntar: e aí, Renan? O Zezinho aí, o que que ele é? Ah, ele é eletricista. Cadê o certificado dele de uma instituição de ensino, né? Que ele é eletricista? Não, ele me falou que era, eu acreditei na palavra dele. Ele é um cara gente boa. Não existe essa de se acreditar na palavra da pessoa. O cara pode ser pastor, pode ser dentro da igreja, mas no mundo corporativo eu preciso de evidências, né? Você precisa ter a certeza de que aquele eletricista é um eletricista, de que aquele técnico é um técnico, um engenheiro é engenheiro e assim por diante, né? Porque senão a empresa contratante ela vai também estar
cometendo um crime, tá? Então, e isso é extremamente importante a gente colocar na nossa cabeça, né? Que é igual, por exemplo, aí na área do TI, né? Eu já vi cada asneiro o pessoal falar, não, não precisa fazer faculdade de TI, não, né? Eu aprendo, eu faço um bootcamp, né, de 2 semanas, aí eu viro o hacker das sombras, né? Não é assim, gente, não é assim, uma formação, né? Um conhecimento, ainda mais um conhecimento técnico, né? Ou um conhecimento superior aí, você precisa ter o segundo grau completo e estar preparado para aquela formação. Porque depois que você, aí, por exemplo, você tem o segundo grau, ah, não, agora eu posso ser eletrotécnico, ou eu posso, né, fazer a faculdade aqui como engenheiro. Então, no final, quando você recebe o diploma da instituição de ensino, ela está testando que você teve aproveitamento satisfatório, né? E está testando que você é um profissional mesmo, de verdade. Foi testado e foi aprovado. Aí você vai lá no CREA ou você vai lá no CFT, né, na sua região, e aí pega a sua habilitação técnica. Ali é a comprovação, né? Ela não é só um documento. Ah, eu vou fazer um bootcamp, aí os hackers das sombras diz que agora eu sei mexer com TI. Não é isso. Tem que ter o MEC, tem que ter autorização do MEC, tem que ter uma instituição de ensino ali comprovando que aquele cidadão, o CPF dele ali, né, o RG, realmente ele aprendeu e ele é um técnico, é um engenheiro, porque pessoas dependem. Imagina, né? Ah, não, eu vou contratar um médico aqui, só que o médico está cobrando muito caro. Ah, tem um açougueiro aqui, o Renan, né? Que aí eu vou contratar ele. Ele sabe cortar uma alcatra como ninguém. Não é assim, pessoal. Não é porque o cara sabe cortar carne porque ele é um médico. Como é que ele vai fazer um tratamento clínico, né? O cara não tem nem residência, não sabe nem clinicar, né? Não sabe nem fazer uma anamnese ali para descobrir pelos sintomas ali o exame, qual que é a doença dele, né? Então ele, com certeza, esse açougueiro vai matar a gente. Então, o mundo profissional é assim, pessoal. Você faz um curso técnico, tem um nível superior, né? E aí, depois que você passa aquele tempo ali fazendo as atividades, provas, né? Teses, aí só depois que você vai estar apto a exercer aquela profissão. E aí, cada pessoa que te contrata, ela confia na sua formação técnica, né? E aí, se você, né, faz alguma coisa errada, como você tem uma formação técnica, você vai ser cobrado. Aí imagina, o cara não tem nem formação técnica, né? Como é que vai cobrar desse cidadão, né? Ele não tem, né? Aí quem que colocou ele? Aí o pessoal vai fazer investigação. Onde que ele comprou esse certificado, né? Porque ele não sabe nada, né? Então ele comprou em algum lugar. E por aí vai. Então, ser profissional, pessoal, não é brincadeira, é coisa séria, tá? Aí por isso que eu forneço documentos para vocês, né? Para vocês verem uma primeira vez. Pode ser que algum de vocês já estejam estagiando, já trabalha na área, né? Mas é sempre bom a gente ter esses documentos aqui coringa, né? Saber como é que é feita uma proposta, né? Mesmo que você nunca redija uma, né? Mas você sabe qual que é o formato dela, beleza? Então é isso, pessoal. O pessoal da minha outra sala aqui já entrou, tá? Alguma dúvida aí? Não? Então é isso, pessoal. Aí esse aqui é o material extra, tá? Tá lá na pastinha para vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau, pessoal.